Olá, pessoal, tudo bem? Então, tô passando aqui para compartilhar uma informação muito bacana com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já conhece ou ouviu falar e não sabe bem o que que é, sobre a reflexologia podal. Já ouviram falar? Então, por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Para poder contar a minha experiência de como tudo começou e por que que a reflexologia podal é tão importante para mim. Com 24 anos, acho que 24 mais ou menos, eu estava passando por uma fase muito estressante da minha vida, né? Faculdade, trabalho, as obrigações com as coisas religiosas, enfim, era muita coisa ao mesmo tempo e eu queria abraçar o mundo, queria fazer tudo e ainda queria ter tempo para mim, né? Resultado: com 24 anos eu me descobri hipertensa, tinha fortes dores de cabeça que descobri que eram enxaquecas, duravam aí 24 horas, né? Imagina você 24 horas com a cabeça doendo. Quem tem enxaqueca sabe muito bem que é isso. E tem gente que fica 72 horas se deixar, né? Se não for pro médico, tem gente que precisa ir ao médico e tomar o remédio na veia para parar de sentir a dor de cabeça. Não é verdade? Então era pressão alta, ficava 15 por 9, 16 por 8, ou às vezes 16 por 11. Era assim. E principalmente no meu período de sono. Imagina, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é um horário que você tem que estar dormindo, tranquilo. Eram os momentos que minha pressão mais subia. Fiz acompanhamento, fazia acompanhamento constante. E aí eu passei a tomar losartana. Quem tem pressão alta aí conhece losartana, né? 50 miligramas. Com 24 anos, tomando losartana 50 miligramas. Então, era o losartana 50 miligramas. Tinha mais um outro que eu não me lembro o nome agora, que eu tinha que tomar junto. Então, eram 2 medicamentos. A enxaqueca, eu tinha que tomar o Deocil, que era o que me aliviava muito. E tinha um outro a Deocil eu só tomava nas crises, quando tava doendo de fato. Mas fora isso, tinha um outro que era constante. Então, eram 2 para pressão, 2 para a cabeça, por conta da enxaqueca. O remédio de controle hormonal, 5. Ah, tá. E aí o meu estômago começou a ficar ruim, eu também comecei a tomar medicamento para manter o estômago com menos acidez e tal. Juntos desse tinha o omeprazol, né, que é o mais conhecido, e tinha outros também. Eu sei que no final das contas, eu tava tomando uns 7 tipos de medicamentos diferentes com 24 anos de idade. E aí eu lembro que o meu chefe lá no serviço, na época quando eu trabalhava no escritório, ele falou: Sheila, eu ouvi falar de uma coisa diferente que pode te ajudar. Você tá muito nova para ficar tomando esse monte de medicamento. Eu acho isso um absurdo. Eu tenho, na época ele já era um senhor, né? Eu sou idoso, não tomo tanto medicamento como você. Vai lá nesse lugar e se informa, vê como funciona, que você talvez resolva os seus problemas, né? Te ajude nos seus problemas. E aí eu fui lá, meio descrente até, confesso. Na época, eu fui na Reflexo Vitória, conhecer um pouquinho essa questão da reflexologia que eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia dos benefícios. Ele viu uma reportagem na TV Vitória, né? E foi onde ele lembrou de mim e me indicou para poder conhecer e saber se isso de fato poderia me ajudar. E aí eu fui lá conhecer, eles estavam com uma promoção, a primeira sessão grátis, né, para você de fato conhecer o serviço, saber como funcionava. E aí, se você se interessasse, você fazia um pacote que seria adaptado para você, e a média aí eram 10 sessões na época. Você fazia físico, trabalhava o seu corpo físico através dos pés e o emocional também. E eu me apaixonei. Mesmo chegando lá descrente, né? Achando que aquilo não daria certo. Não comentei com eles os meus problemas, né? E fui receber a primeira sessão.
E aí, na primeira sessão, é incrível, gente. Só quem já passou pela reflexologia podal sabe. Eles fazem, né, a anamnese, né, igual médico mesmo, né? Pergunta se você tem pressão alta, se você... Quais são as suas queixas? E aí eu fui relatando ali que eu era hipertensa, que eu tava com o estômago ruim, que eu tinha enxaqueca e blá, 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 blá. Ok. Relatou, eles fizeram as anotações e aí fui passar pela primeira sessão. Na primeira sessão, eles me falaram assim, olha, vou desbloquear alguns pontos, né, equilibrar outros pontos, e me explicou que tinha o meu corpo representado ali no pé e que são pontos reflexos que quando devidamente pressionados, né, tem uma forma correta de pressionar, não é só massagear, quando eles são devidamente pressionados, eles enviam comando para aquele órgão específico, ativando ele e trazendo um equilíbrio para aquele órgão. Falei, ah, tá, né? Ok. E aí, olha que interessante. Eu tinha todos esses problemas, mas não sabia se tinha mais, né? No decorrer da massagem, ele pegou um ponto que tem a ver com os órgãos reprodutores. E eu senti muita dor, uma dor insuportável. Ele mal podia tocar, que já doía. Eu nunca podia imaginar que eu ia sentir dor naquele ponto do pé, né? E aí ele me perguntou assim, se eu tinha algum problema nos ovários ou nas trompas, né? Se eu já tinha feito alguma cirurgia, se eu tive algum problema. E aparentemente eu falei que não, porque eu até então não sabia de nada relacionado a isso, né? Olha, vou até marcar ele aqui, Silvano. Eu não voltei na Reflexo Vitória para poder te falar sobre isso, e agora eu tô tendo a oportunidade. Ele me perguntou se eu tinha algum problema nos ovários, eu falei que não. Aí ele falou, não, tudo bem. Nas próximas sessões a gente vai avaliando isso com mais calma, né? Vamos tentar deixar esse ponto aqui mais equilibrado. Ok. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Meio hipocondríaca, porque eu já tinha tanto problema. Mais um ou menos um, para mim não ia fazer diferença. Mas aquilo mexeu comigo. E aí eu fui na minha ginecologista. Falei com ela que eu queria uma ultrassom para saber como estavam meus aparelhos reprodutivos. Afinal de contas, né, eu já estava aí quase chegando nos 30 e eu queria saber se eu ia conseguir ser mãe, se estava tudo bonitinho lá dentro. Ok. Ela falou que ia recomendar, mas sem eu ter nenhum sintoma, sem nada, fica complicado, né? Até para ela colocar o CID, né, que é a recomendação. Aí fui fazer a ultrassom do digestiva. E aí, durante a ultrassom digestiva, eu perguntei ao médico que estava me atendendo, né, se era possível ali ver o meu útero, os ovários, como ele estava vendo todos os órgãos, né? Eu estava fazendo uma ultrassom que mostrava todos os órgãos. E ele ia nomeando os órgãos. E aí ele viu o meu útero, os meus ovários, e aí ele falou assim, eu falei assim, é possível saber se eu tenho ovários policísticos? Porque no dia da reflexologia, o Silvano que me atendeu perguntou se por uma acaso eu já tinha tido ovários policísticos ou não e tal. Aí ele falou assim, é sim, olha aqui, esses carocinhos que tem aqui, tava aparecendo o meu ovário com um monte de carocinho. Eu falei, esses aqui são os cistos, então provavelmente você tem ovários policísticos, mas aí você conversa com a gente, sua ginecologista. E eu vi perfeitamente, igual um cacho de uva, os ovários cheios de cistinho. E aí eu falei com ela, que eu tava com essa suspeita, que eu tinha visto, mas que eu queria uma ultrassom específica. E aí foi detectado que eu realmente estava com os ovários policísticos. Eu não falei isso lá na reflexologia. E fiz as 10 sessões. E eles foram trabalhando esses pontos para se equilibrarem. Eu parei de tomar o remédio de controle hormonal, que a gente acreditava que era o equilíbrio dos hormônios, estava desequilibrando outras coisas, né? Aí parei de tomar o medicamento e aguardei um período, que foi exatamente o período dessas 10 sessões. Terminou as 10 sessões, mais uns 2 meses, eu voltei para fazer outra ultrassom. E sabe o que aconteceu? Não tinha mais cistos. Não tinha. Então, posso atribuir aí... Eu não tomei nenhum medicamento, então eu acredito que o equilíbrio do órgão faz muita diferença, né? Fez muita diferença. E o meu próprio corpo se encarregou de curar.
fiquei boa, né? Hoje, quem me acompanha aí sabe, ali eu tá dormindo. Me tornei mãe, né? Pude engravidar. Provavelmente, se eu tentasse engravidar nessa época, eu não conseguiria, porque quem tem ovários policísticos sabe da dificuldade que é para engravidar, né? De segurar o bebê também, porque os cistos acabam impedindo, e aí o organismo entende que é um corpo estranho e acaba acontecendo um aborto. Enfim, fiquei boa e melhor. A minha pressão foi se normalizando, mesmo eu tomando todos os medicamentos. Aí quando eu fui fazer o acompanhamento, o médico falou: Sheila, eu não sei o que está acontecendo, mas a sua pressão está voltando ao normal. Vão diminuir a dosagem do medicamento. E aí parei de tomar o losartana 50, foi reduzir para 25, reduziu para 15 e por fim eu estava tomando um de 10 miligramas partido ao meio. Ou seja, eu estava tomando 5 miligramas, né? E estava sendo suficiente até quando eu engravidei. Ele suspendeu, ele falou: olha, sua pressão tá muito normal, eu acho que não tem necessidade de você manter o medicamento na gravidez, mas vamos acompanhar, se houver qualquer alteração, a gente retorna. E não foi necessário, a minha pressão normalizou, e o melhor, a enxaqueca parou, gente, a dor de cabeça parou. Gente do céu, olha, sabe o que é ficar um dia sem dor de cabeça? Só entende isso quem tem. Quem tem enxaqueca sabe o que é. Ficar um dia sem dor de cabeça é maravilhoso. Porque no dia a dia eu sentia aquela dorzinha chata. E aí quando a crise vinha mesmo, ai, ai. Enfim, me libertei daquela quantidade toda de medicamento. Hoje eu não tomo nenhum remédio. Se eu precisar tomar, claro, é vitaminas, né, complexos vitamínicos, suplementos, mas medicamento para poder problemas como tinha antes, não. E eu não tive a oportunidade de voltar a Reflexo Vitória para poder agradecer, né, pela ajuda de vocês. Acredito muito em Deus, tenho certeza que foram as orações também que me ajudaram, mas também atribuo à reflexologia podal um percentual da minha melhora. E eu gostei tanto, tanto, tanto que eu resolvi fazer o curso para me especializar na área e poder também ajudar outras pessoas com os mesmos problemas que os meus ou com outros problemas. Então, gente, eu estou compartilhando com vocês essa experiência para dizer o quanto a reflexologia podal é importante na minha vida, o quanto eu amo fazer isso, a gratificação que eu sinto de poder pegar o pé, não importa se o pé é cascudo, se o pé é bonito, se o pé é feio, é gordo, é magro, né? Eu não tô ali olhando a estética física dele, porque eu sei que a massagem ela vai além, né? Os estímulos eles vão além de um dedão, de um dorso de pé, de um calcanhar rachado, vai muito além. E se você quiser saber um pouco mais, quiser se informar, ou até mesmo se especializar na área, eu fiz o meu curso na Reflexologia Vila Velha. Lá também eu não só fiz um curso lá, mas também fiz algumas sessões com eles que são maravilhosos, são excelentes profissionais. E o curso, gente, é incrível. É incrível. A reflexologia podal, ela trabalha o seu corpo físico e o seu emocional. Porque existem problemas, existem distúrbios que a gente tem de problemas de saúde, que às vezes não é só físico, mas é um emocional. Por exemplo, eu atribuí a minha enxaqueca ao estresse. Não era só uma enxaqueca do nada. Ou é estresse, raivas, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a reflexologia podal pode ajudar e muito, muito, muito. Então, eu vou deixar o link deles aí embaixo. Dá uma pesquisada, vai lá na página, se informa direitinho, porque vale muito a pena, tá bom? Beijo grande, obrigada.